Contas do governo têm rombo de 58,4 bilhões em fevereiro. Esse resultado é o pior da série histórica dos últimos 28 anos. Conforme você consegue verificar no site G1, segundo o governo, o déficit registrado em fevereiro é maior para o mês desde o início da série histórica de 97. Com isso, é o pior resultado para esse mês em 28 anos. E os valores foram corrigidos pela inflação, tá? E a gente tem aqui que esse fraco resultado das contas do governo aconteceu apesar do bom desempenho da arrecadação, que somou 186,5 bilhões, que foi um recorde histórico para esse mesmo período. Então a gente teve um recorde de arrecadação e ao mesmo tempo a gente teve um recorde de déficit. E a gente tem a justificativa, né? Entretanto, os números de fevereiro também foram impactados pelo pagamento de 30 bilhões em precatórios. Então, a gente tem subentendido que foi um fato atípico. Será mesmo que é um fato atípico gerar um déficit nas contas públicas? Vamos dar uma olhada então no que acabou acontecendo em 2023. A gente acaba percebendo que o governo registrou um déficit primário, sem contar as despesas com juros, de 230,5 bilhões. E foi o segundo pior resultado da série histórica. Então, o governo sempre vai procurar uma boa desculpa para justificar o injustificável. E a gente também tem aqui agora a relação. Pô, legal, então foi um fato atípico. O que a gente pode esperar então para esse ano de 2024? Lá no final do ano, o que pode acontecer? A gente vai ter um superávit ou a gente vai ter um déficit? Então aqui a gente vê que o governo aprovou uma série de medidas para aumentar a arrecadação, né? Então o objetivo deles aqui é aumentar em 168 bilhões a arrecadação em 2024. Será que a gente vai ter um superávit ou será que a gente vai ter um déficit? O que a gente pode ter de norte é dar uma olhada para a nossa dívida bruta do governo federal. E a gente percebe que a dívida pública volta a subir no primeiro ano de Lula e analistas veem trajetória de alta em 2024. Indicador observado por investidores na hora de avaliar a saúde das contas públicas atinge 74,3% do PIB. Ou seja, 74,3% de tudo que o país produz é dívida do governo. Ou seja, nossa dívida vem aumentando cada vez mais. E a dívida não é simplesmente algo imaginário, a dívida precisa ser paga e além de ser paga, ela também incorre em juros. Então, quanto maior a nossa dívida, maior é os juros pago com essa dívida, tá? E aí a gente percebe também outro fator aqui, que são os maiores gastos do governo, porque a gente precisa saber para onde está indo esse gasto, porque se é um gasto em investimento, em crescimento, ok, a gente vai conseguir ter um retorno lá na frente. Agora, se são gastos com fatores que não geram valor, dificilmente a gente vai ter um crescimento do país, uma proporção que acabe compensando esse endividamento. Então, quando a gente olha aqui para esse gráfico, a gente percebe que o maior gasto é com a Previdência. Então, nesse ano 2024, já foi gasto do orçamento 50,5% com Previdência, seguido de assistência social, saúde 9,18%, educação 7,18%, outros 7,5% e trabalho 6,69%. E quando a gente começa a olhar para a pirâmide, que é a Previdência, a gente percebe que é uma pirâmide invertida. Acaba sendo o maior esquema de pirâmide que a gente tem vigente aqui no nosso país, tá? Porque como é que funciona o esquema de pirâmide? A gente tem o topo da pirâmide que precisa ser sustentado pela base. Então, para uma pirâmide funcionar, ela precisa ter uma base muito superior à pirâmide. Tem que ter menos pessoas na pirâmide e uma base maior. O que acaba acontecendo é que a Previdência Social é uma pirâmide invertida. Tem muitas pessoas lá em cima e poucas pessoas entrando nessa base. E isso tende a piorar cada vez mais, conforme os dados que você acaba percebendo aqui. A gente percebe que o déficit da Previdência, ela tem um crescimento de aproximadamente 14,87% ao ano. Isso aqui em bilhões. Então a gente projeta para 2027 já um gasto aí de trilhão, na casa de trilhão, tá? E a gente percebe também outros fatores aqui. A gente tem menos trabalhadores para cada idoso. Então, lá em 1980, para cada idoso,
a gente tinha 9,2 pessoas em idade ativa, contribuindo com a Previdência. E isso vem diminuindo com o passar do tempo. E a expectativa é que em 2060, quando você aí for se aposentar, então já curte esse vídeo aqui que é extremamente importante, que chegue ao máximo de pessoas possíveis. E se você não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para ficar sempre bem informado. Já aproveita e manda esse vídeo aqui lá no grupo da família, no grupo dos amigos, porque é extremamente importante que as pessoas saibam isso daqui. As pessoas simplesmente não sabem o problemão que elas estão contando, né? Elas estão achando que vão se aposentar lá na frente e muito provavelmente esse sistema aqui vai desmoronar. E o que a gente acaba percebendo é que em 2060, 1,6% das pessoas ativas estarão trabalhando de fato para sustentar uma pessoa idosa. E esse problema ainda se agrava, tá? Porque antigamente, as pessoas tinham expectativa de vida menor. Então, a expectativa de vida em 1991 era de 77 anos. A expectativa de vida em 2017, né, que foi feito esse estudo aqui, aumentou para 82 anos. E a expectativa de vida vem aumentando a cada ano. Ou seja, as pessoas vão viver mais e cada vez mais o topo da pirâmide vai ficar maior do que a base. Ou seja, é um sistema totalmente insustentável. Então, a gente não pode contar com isso daqui e é um dos maiores gastos do governo, tá? E aí a gente acaba percebendo outros fatores aqui. Como é que está o gasto com infraestrutura? Que é o que de fato vai fazer com que o país cresça e possa manter o gasto com previdência, com assistência social e tudo mais. São coisas importantes, porém não geram um resultado, não geram um crescimento de fato. E a gente dá uma olhada aqui, né? A gente pode até se animar, né? Investimento em infraestrutura vai crescer 11% esse ano, mas ainda será baixo em relação ao PIB. Levantamento da Inter Consultoria aponta 215,8 bilhões em aportes em 2024, menos de 2% do PIB. Mesmo com o novo PAC, investimento público deve ficar em 0,64% do PIB, né? Então a gente percebe aqui, né, esse dinheiro deveria ser destinado aí para construir estradas, portos, linhas de transmissão, malha ferroviária. E aí, em relação à malha ferroviária, a nossa malha ferroviária aqui acaba sendo uma vergonha em relação a outros países, né? E a gente percebe, nossa malha ferroviária, comparado com os principais países aqui do BRIC, né, a gente percebe que o Brasil é o pior entre eles, né? A gente percebe que não vão nem comparar com a China, né? Porque, pô, a China investe pesado demais. Vamos comparar com a Índia. A gente percebe que a área do Brasil é muito maior do que a Índia, então a área em milhões de quilômetros quadrados aqui do Brasil é 8,5, enquanto a Índia é de 3. A gente percebe que a Índia tem uma malha ferroviária muito maior que a do Brasil. Então, ferrovias aqui em 1.000 quilômetros, né? No Brasil, 29, na Índia, 64. Lá nos Estados Unidos, 225, né? E a densidade da malha também, né? Muito maior lá na Índia, na China, na Rússia e Estados Unidos nem se fala. E esse aqui é um modal que acaba sendo até mais econômico, né? Conforme botei aqui ao lado, 5 a 10% mais barato que o rodoviário. E aí a gente pode, pô, então quer dizer o seguinte, pô, se o Brasil não investiu em ferrovia, é porque a malha rodoviária é maravilhosa, é esplêndida. Simplesmente também não é, né? A gente dá uma olhada aqui nessa notícia e a gente percebe que a malha rodoviária, quase 70% das rodovias brasileiras estão em estado ruim de pesquisa, ou seja, são elas as responsáveis por trazer economia para várias localidades do país. E se as estradas não estão boas, os insumos, os bens para poder produzir várias outras coisas não chegam da mesma maneira que chegam nas principais localidades do país. E isso acaba afetando também o desenvolvimento de diversas outras áreas do país. E a gente fica concentrada somente nos polos que já existem. E isso chama atenção para outro fator que é extremamente importante, que é entender o quanto que o Brasil gasta com o pessoal, né, com a sua mão de obra. E especificamente a gente pode comparar os gastos de investimento em infraestrutura, que é algo extremamente importante para o desenvolvimento de uma nação e da sua população. Toda a população acaba se beneficiando com isso. E a gente compara com os gastos do judiciário, que acaba sendo o sistema mais caro do mundo. A gente percebe aqui, notícia do CNN, Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. 1,6% é praticamente o que está sendo investido em infraestrutura. Isso aqui é absurdo. A gente percebe que o Tesouro Nacional mostra que o país gasta mais com o judiciário que a soma do orçamento da polícia, bombeiros
e sistema carcerário. E a gente também vê aqui o motivo pelo qual, um dos motivos, né, pelos quais o nosso sistema judiciário é extremamente caro. A gente vê aqui o Conselho Nacional de Justiça com essa notícia, né? CNJ aplica punição de aposentadoria compulsória a juiz por assé, não pode falar o resto, né? E aí a gente percebe que é um negócio absurdo e é algo que eu acredito que só tenha aqui, né? Onde um membro do judiciário ele comete um crime e a punição dele não é ir para a cadeia, é simplesmente ser afastado do cargo público dele, continuando a receber seu salário de forma vitalícia. Que maravilha, que país maravilhoso, né? E é por isso que a gente precisa não ficar dependendo dos políticos para que a nossa vida melhore. A gente precisa tomar a nossa decisão agora e é por isso que eu invisto, né? Eu invisto justamente para não depender do sistema da Previdência. E aí eu monto uma carteira bem diversificada, com ações que sejam descorrelacionadas da economia nacional, então empresas que estão voltadas a serem mais dolarizadas, mandar uma parte do dinheiro de fato lá para fora para que a gente possa dolarizar o nosso patrimônio e fugir do risco aqui do Brasil, também investir em criptoativos para que a gente possa fugir das garras do governo. Então existem vários fatores, várias medidas que a gente pode adicionar na nossa vida para que a gente possa se proteger desses riscos. Se você curtiu esse vídeo, deixa um dedo like, se inscreva aqui no canal e agora assista esses 2 vídeos aqui, ó, dá uma olhadinha aqui que algum deles tu vai gostar, beleza? A gente se vê, um abraço.